Muito obrigada, senhor presidente. Eu pedi só para apagar a luzinha, para eu não me confundir com o tempo. Dar boa tarde a todos e todas, aos deputados e deputadas que acompanham essa discussão, mesmo os que não acompanham aqui no plenário, mas eventualmente estão acompanhando em seus gabinetes. Queria também dar uma boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alerj. Acho que hoje a gente está debatendo dois temas que são fundamentais. Infelizmente, embora o debate aqui esteja muito longo, ele não deveria ser feito em uma única etapa como ele está sendo feito agora. A gente preferia que esse debate não fosse feito de um modo urgencial e nem que juntasse os dois temas. Porque a gente está falando de dois temas que se cruzam no que tange a pauta econômica, mas eles deveriam ser feitos em debates distintos. Eu acho que deveria ter havido tempo do debate do primeiro projeto que fala sobre a questão da calamidade pública no estado do Rio de Janeiro, da qual já falamos, né, já votamos isso em outras legislaturas. Eu, particularmente, ainda fico bastante confusa em pensar como um dispositivo constitucional que fala sobre desastres ambientais, desastres ecológicos, verse sobre um desastre que é econômico, porque um desastre econômico ele tem seus responsáveis. O que aconteceu nos últimos anos no Rio de Janeiro, ele tem seus responsáveis, tanto do que tange a gestão pública, dos seus gestores, como também daqueles que se beneficiaram dessa política. O ciclo de mega eventos que aconteceu no nosso estado, que permeou a farra de isenção fiscal a diversas empresas, eles foram parte do que afundou o nosso estado. Porque hoje, quando a gente fala que é preciso prensar, o governo precisa fazer malabarismo, da onde ele retira para compensar outras despesas, eu acho que a gente precisa olhar para o que passou e entender o que não dá para repetir. Não dá para tratar a isenção fiscal como benesse acordo entre políticos e empresa. Isenção fiscal ela precisa vir de contrapartida social, ela precisa gerar emprego, ela precisa ser cerne de investimento, ela precisa estar apta para essa construção, e o que não foi o que aconteceu nos últimos anos no nosso estado. Foram mais de 190 bilhões em isenções fiscais, onde você tem situações que terrenos doados pelo estado, terrenos avaliados em 700 milhões, como foi o caso da JAC Motors, uma montadora de carros instalada aqui no Brasil, a concessão desse terreno, ele acarretou em apenas 400 empregos. Eu acho que se a gente fizer a conta aqui rapidinho, 700 milhões de reais por 400 empregos são os empregos mais caros do mundo. A gente divide 700 milhões por 400 pessoas, são os empregos que custaram mais para o estado do Rio de Janeiro. Quando você vê outros lugares como o mercado municipal, a CADEG, localizado em São Cristóvão, da qual trabalham 5.000 pessoas por dia. Então, por que não pensar mais espaços onde se gere renda dessa forma? E por que é tão fácil entregar um terreno do estado que vale 700 milhões para uma montadora e não é tão fácil entregar espaços do estado para construção e para entrega de habitações populares? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma discussão do fundo, mas eu acho que a gente precisa materializar essas discussões. Elas tangem a uma leitura econômica da sociedade, que vem a partir da crise fiscal, do regime de recuperação fiscal, mas esse debate ele se materializa no corpo das pessoas. E é sobre isso que a gente precisa falar aqui. Quando a gente fala em mexer no Fundo Estadual de Combate à Pobreza e que dentro dele há uma especificidade sobre o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, você está falando em mexer nos direitos dos mais pobres. Você já está falando que foi criado esses fundos a partir de uma arrecadação maior do ICMS para que esses fundos fossem usados para diminuir a extrema pobreza e reduzir desigualdades. Desigualdade num estado como o Rio de Janeiro, que é o estado dos grandes empreendimentos, das grandes obras faraônicas, dos grandes investidores e banqueiros, mas é o estado também da população mais pobre. Vamos pensar que o processo dos mega eventos removeram centenas de famílias, milhares de famílias, aliás. Essas famílias foram removidas e o processo dela de assentamento ou de aluguel social foi ínfimo.
Eu falo isso porque eu tenho experiências na minha família, de pessoas que até hoje esperam o processo dos mega eventos serem concluídos. Eu tenho um parente que morava na Praça 11, deputado, que aqui nos acompanha. Praça 11, aqui no centro do Rio de Janeiro, que foi construído prédios, equipamentos, como o prédio da Petrobras. Ao construir, ao ter esse plano inicial desses equipamentos, as pessoas que ali moravam, elas precisariam ser realocadas com riscos das casas delas caírem e elas precisavam receber aluguel social. Diversas famílias não aconteceram nenhuma coisa e nem outra. O que acontece hoje é que elas moram ao lado de arranha-céus, literalmente, de prédios de 30 andares, ali na Praça 11, onde a casa, o barraquinho, é colado no prédio arranha-céu de 30 andares. Então, ou seja, o quanto que foi ficando para trás e o quanto que o déficit de habitação só aumentou no Rio de Janeiro com o ciclo dos mega-eventos. Então, quando hoje a gente fala da defesa do fundo aqui e de como reajustar os valores do fundo, há de se ter muito cuidado para mexer nessa questão. E é por isso que eu queria destacar que essa discussão ela deveria ter sido fruto de audiências públicas. Esse debate não deveria ser feito em regime de urgência. Ele deveria ir e voltar várias vezes, porque, a priori, o fundo não é intocável. Ele pode ser mexido, mas mexer nele é mexer com responsabilidade, porque é pensar que é essa mulher, muitas vezes mãe solteira, é essa família precarizada e periférica, são esses que se beneficiam desse fundo. Então, falar hoje de reduzir de 10% para 5% dentro do Fundo de Combate à Pobreza, o que tange a habitação popular, é desastroso para o Estado do Rio de Janeiro, é desastroso para a democracia a gente falar sobre isso aqui, porque é muito difícil a gente falar de uma mudança de um fundo que não tem sido cumprido. E era isso que eu queria trazer prioritariamente aqui na minha fala. Pensar que há mudanças de governo e o processo da eleição é muito legítimo para que o povo decida mudar os parâmetros do que era a agenda até aqui então, mas política de Estado é política de Estado, gente. O governo segue uma continuidade de uma política de Estado. Quantas vezes não se ouve falar de governantes que entram e responsabilizam um outro? E aí o problema é do outro, a dívida era do outro. Mas ok, as pessoas que seguem sem casa são reais e elas são desse mandato e do outro mandato. E aí já há uma dívida enorme que de fato não é desse atual governo, mas é muito displicente, é irresponsável, é cruel olhar e simplesmente dizer que não vai pagar o valor porque a dívida era anterior, de outro governo. De fato, é uma dívida anterior. Mas como então você propõe nesse novo mecanismo que não haja mais punição para o executivo que não cumprir a dívida? Porque você tem uma realidade onde até então os governos anteriores não cumpriram os acordos, os percentuais do fundo. O Estado entra em regime de recuperação fiscal, entra em uma crise fiscal sem precedentes. O governo pede anistia desse valor, alegando que é da gestão passada. E não só pede anistia, o valor que até então não vinha sendo cumprido, como daqui para frente diz que não há mais punição para o executivo que não cumprir. Então, perceba, inicialmente a gente falava sobre realocação de orçamento. Mas o que realocação de orçamento tem a ver com as responsabilidades legais daqueles que chefiam o Poder Executivo de garantir a sobrevivência dos mais pobres? Porque o que eu vejo aqui é um projeto de lei que, a priori, traz um debate sobre remanejamento do fundo, sem dizer diretamente para onde o fundo vai. Ele está tirando despesas que eram obrigatórias para se tornar discricionárias, sem dizer para onde vai. Por que então o percentual que era obrigatório tem que passar a ser discricionário agora? É esse debate que nós precisamos entender. Porque eu imagino que quem está nos assistindo agora na TV Alerj não está conseguindo entender, mas eu queria dizer para você que nós aqui também não estamos entendendo, que não está claro para nós por que é necessário fazer essa movimentação, esse remanejo no fundo. Isso precisa ser dito porque hoje há um percentual para a garantia do pagamento dos salários dos servidores do Estado. E veja os anos que passamos e o quanto que os servidores sofreram. Eu vi professores
pedirem dinheiro para construir cesta básica. Entende? Professor universitário, que as pessoas colocam, não, professor universitário ganha. Os meus professores pediram cesta básica para sobreviver à crise do Estado. E como agora a gente vai falar que não tem que ter novamente percentuais para pagamento dos servidores. É verdade que o fundo não deveria ser usado para isso, mas é inadmissível que a primeira atitude em tempos de crise fiscal, a primeira prioridade do governo, não seja manter tanto o direito dos mais pobres, quanto o salário dos servidores do Estado. Isso precisa ser garantido. Afinal, para que serve um gestor do Estado? A quem ele serve? Quais são os interesses que ele precisa atender? É do povo ou dos empresários? É da população fluminense ou é dos banqueiros? Porque o que eu vejo aqui com o remanejamento desse fundo, muito objetivamente para vocês que estão nos assistindo até agora, é que está sendo retirado o dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. E é isso que nós seguiremos denunciando aqui, como bancada do PSOL. Votamos contrário tanto à questão da calamidade na legislatura anterior, seguiremos a orientação para essa legislatura porque não mudou, e para nós votar no fundo, precisamos entender o que o governo, o que o executivo quer mandar exatamente. Essa mensagem não nos esclarece o suficiente.